Como escrever um artigo otimizado para ranquear no Google? É sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Como que deve ser a estrutura segundo os requerimentos do Google aí para que tu possa aí ranquear nas primeiras posições. E eu ainda quero te apresentar uma ferramenta super interessante. Bom, o que o Google diz, né, sobre esse posicionamento, esse ranqueamento? Se a gente for procurar lá no Google, ele vai te dizer que o mais importante é focar no usuário, apenas isso. Tu precisa focar em criar conteúdo de qualidade, focar no usuário, fazer com que ele chegue no teu site, chegue no teu artigo do blog e encontra tudo que ele precisa para não precisar sair dali, enfim, né? Toda essa questão. Mas a questão é que existe sim, tá? Existe sim uma estrutura que o algoritmo do Google consegue ler o teu artigo com mais eficiência, que ele vai dar mais vantagem e conforme for, esse não é o fator principal, mas é um dos principais fatores determinantes aí para o teu artigo chegar nas primeiras posições. Existe outra coisa como, por exemplo, a velocidade do teu site, a estrutura que ele é feito, mas a qualidade e a estrutura do artigo é algo, ela tem um peso muito relevante. E é sobre isso, como tu pode fazer essa estrutura, o Google ler o teu artigo com mais facilidade, que eu quero te mostrar. E quero te mostrar como criar um texto bem estruturado. Porque quando a gente está falando de criar essa estrutura, tem dois problemas, né? Ou melhor, mais do que dois problemas. Eu vejo aqui 3 problemas, tá? Que é o quê? Primeiro, entender essa estrutura, né? De como que tu vai fazer ela certinho, o que precisa ter ali dentro do texto. É só título e subtítulo? Quanto o parágrafo tem que ser como? Quantas keywords e tudo mais? Isso tudo a gente precisa entender. A gente precisa acompanhar, tá sempre atualizado, porque as mudanças no Google a gente sabe que é muito rápida. Às vezes o Google lança alguma coisa, um mês, o teu site está ranqueando, no próximo mês despenca as tuas visualizações, o teu post que estava ranqueando número 1 já cai lá para baixo e às vezes a gente não sabe o que é por algumas atualizações do Google que a gente não está acompanhando. E também o tempo, né, é um grande problema. Como escrever um artigo estruturado conforme o Google, que o Google vai gostar, por exemplo, para te ranquear, leva tempo, né? É complicado. Aí ou tu vai ter que ter um tempo, passar um tempo ali fazendo isso aí, ou então tu vai precisar pagar um freelancer para fazer, né, um redator para escrever esse artigo aí para ti, um redator que entenda de SEO, o que muitas vezes sai um tanto quanto caro, né? Tu vai ter que desembolsar um pouquinho mais de dinheiro. Bom, para esses problemas aqui, eu não quero só te trazer o problema, eu quero te trazer a solução, não é verdade? Bom, então a solução para 2 desses problemas, que é acompanhar a rápida mudança, mais o tempo para escrever um artigo bem estruturado, eu vou te apresentar aqui a Journalist AI, tá? Ou a Journalist AI. Deixa eu ver se está aparecendo ali na tela. Que é o quê? Essa é uma inteligência artificial que ela tanto escreve textos para ti bem estruturado para o teu blog, como também autopublica, enfim, eu já vou te mostrar certinho. Mas por que ela resolveria essa parte de acompanhar as mudanças rápidas? Essa ferramenta, ela é criada por especialistas em SEO, tá? É um time de especialistas em SEO que está por trás, sempre ligado nas últimas inovações de SEO, para colocar aqui dentro. Sempre ligado nas últimas inovações de SEO para incrementar aqui dentro da ferramenta. Então ela está sempre se atualizando. O pessoal... Os seus desenvolvedores sabem o que eles estão fazendo e sabem quais as principais políticas e regras para colocar aqui dentro para ajudar o texto criado por ela, o texto que você vai criar através dela, a ranquear melhor no Google. Então ele elimina essa parte aqui de precisar saber todas as mudanças, tá bom? E a segunda solução que ele resolve, que é o tempo para escrever um artigo bem estruturado, eu vou te mostrar aqui na prática como ele pode escrever um texto muito rápido mesmo, tá? Bom, a ferramenta é essa daqui, a Journalist AI, tá bom? Ela é uma ferramenta que vai escrever textos SEO e também autopublicar se tu integrar o teu blog aqui, combinado? Ela vai gerar e publicar automaticamente. Tu pode se inscrever aqui e conseguir criar 3 artigos totalmente gratuito. O link para te clicar e testar vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai lá ou então nos comentários fixados. Clica ali, vem aqui e testa essa ferramenta, tu não vai se arrepender. Ele vai te dar um texto aqui, ó,
completamente bem estruturado. Eu vou te mostrar agora na prática, tá? Quando tu vem aqui para dentro da ferramenta, tu pode escolher entre SEO ou então um artigo SEO ou então um artigo de notícias. Vou escolher um artigo SEO e o modo como eu vou girar aqui, eu posso escolher entre palavras-chave, descrições ou títulos, enfim, né? Ou palavra-chave mais título. Eu vou por palavra-chave. Aqui ele diz que é para colocar uma por linha. Eu já tenho a minha colinha aqui, deixa eu pegar e vou colocar aqui. Então, eu quero que ele escreva um texto com SEO, como escrever texto SEO, como ranquear no Google, como aparecer na primeira posição do Google. Eu quero que ele escreva artigos baseados nisso para mim. Aqui na área de conteúdo, então, eu venho e clico que se tu quiser criar um texto em inglês, tu pode criar em inglês, em qualquer língua, tá? Eu quero em português nesse primeiro momento, porque meu público vai ser aqui por Brasil, e o país, né, o país alvo aqui, o país para onde eu tô querendo escrever, que é o meu público, seria Brasil. Então vou colocar aqui a formalidade seria informal, quero um texto mais informal, mais descontraído para escrever. Aqui tu vai dando todas as informações que tu quer, então de conhecimento, formatação, a estrutura, link interno, link externo, imagem. Aqui na parte de imagem eu vou colocar que eu não quero fotografia, eu quero uma ilustração, tá bom? Para trazer como imagem de capa. E vídeo também, que seria o vídeo no meio do artigo. Quantos artigos eu quero? Tu pode clicar, criar 4, 1, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 150, 300 artigos, tá bom? E ele criaria 300 artigos em cima dessas palavras-chave aqui. Eu quero criar somente um artigo, então eu vou clicar aqui em gerar artigo, beleza? Enquanto ele está criando aqui o artigo para mim, deixa eu vir aqui e falar um pouquinho mais sobre a outra questão, né? O último problema que a gente tem, que é o quê? Entender bem sobre a estrutura, né? Qual é a estrutura que o Google nos dá, essa estrutura para o robô do algoritmo do Google poder ler o nosso site e ranquear ele de uma maneira melhor? Bom, utilizar cabeçalhos H1, H2, H3, H4. Então, tu faz uma estrutura aí de título, subtítulo, é importantíssimo, tá bom? Incluir palavras-chave relevantes nos títulos, subtítulos e ao longo do texto também. Isso aqui a gente não precisa nem falar, né? É muito importante para ele entender sobre o que o teu artigo está falando e poder ranquear nas pesquisas quando alguém procura. Adicionar links internos e externos para aumentar, então, a autoridade aí do teu texto, e isso vai ajudar bastante ele a ranquear nas posições altas. Incluir textos de citações de especialistas, né? Ou então algumas citações ali no meio. Incluir elementos multimídia, nesse caso a gente está falando de vídeos, infográficos, imagens, enfim. Incluir também tabela, é muito importante, é muito legal. Quando a gente inclui tabelas comparativas, por exemplo, ele ranqueia melhor também. E é claro, terminar com uma conclusão e um FAQ é muito importante, tá bom? Ele te deixa bem estruturado. Por que o FAQ é muito importante? Principalmente hoje em dia, porque existe lá no Google aquelas pessoas também procuram por, não é verdade? Que daí são outras perguntas relacionadas a essa palavra-chave. E quando tem um FAQ, tu pode fazer um FAQ com essas perguntas, geralmente cai essas perguntas ali, e o teu artigo tem mais chances ainda de ranquear ou aparecer em algumas dessas estruturas aí, o que ajuda bastante. Bom, vou voltar lá para ver se o nosso artigo está feito, foi criado. Olha, está aqui criando ainda. Bom, pronto, ele já trouxe aqui então um artigo, deu aqui 3 minutos, né, para ele criar, e já com o título, Estratégias de SEO para melhorar o seu ranking no Google. Te dá uma tabela de conteúdos bem estruturado aqui, certo? Olha só esse conteúdo. Título, principais conclusões, aqui ele está te dando uma H2, mais títulos, te dá um link aqui, ó, link interno ou externo, citação, vídeo, ó, olha só que texto totalmente bem estruturado, conclusão e uma pergunta frequente, perguntas frequentes aqui, lembra que eu falei que é muito importante? Ele te dá um artigo de 1.553 palavras, 3 minutos ele te dá um artigo de 1.553 palavras. Quanto tempo tu acha que tu levaria para escrever um artigo estruturado assim de 1.553 palavras?
Ou então, quanto tu pagaria aí para alguém escrever um artigo de 1.353 palavras? Quanto é que tu acha? Né? Então, olha só, tudo isso aqui ele já te dá estruturado. Agora vamos dar uma analisada, vamos voltar aqui, ó, e ver o que que a gente precisa. Cabeçalho, H1, H2, H3. Será que ele me deu? Opa! H1, estratégias. Ele te deu aqui principais conclusões. Te deu H2, né? H3. Outra coisa que ele falou aqui. Adicionar links internos e externos. Opa, ele me deu aqui um link, ó, interno e externo, que está indo para um link externo, tá vendo? Tá indo para uma outra página. Deixa eu voltar agora, ver se vai dar certinho. Então, a gente viu que ele deu um link externo, levando para outro lugar. Se eu tivesse colocado o sitemap do meu site aqui, ele me daria links internos também, tá bom? Já para que tenham a ver. Incluir trechos de citações de especialistas. Olha só, isso aqui é uma citação. Conte com a equipe especializada de artigo para blog, de venda. Deixa eu ver que ele incluiu mais aqui, pelo que eu vi. Aqui, ó. Melhorar sua experiência de usuário não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para qualquer estratégia de SEO bem decidida. Isso aqui é uma citação. Isso aqui é muito importante em 2024 para ranqueamento no Google, tá bom? Colocar essas citações ali dentro. Elementos multimídia, vídeos. Será que ele incluiu algum vídeo aqui? Olha só, olha aqui. Vídeo, direto do YouTube. Ele foi lá, pesquisou um vídeo que tem a ver com essa palavra-chave e já incluiu aqui dentro também. E inclusão de tabela, eu não coloquei para criar uma tabela, ele não precisou criar nenhuma tabela aqui, mas se fosse um comparativo ele colocaria. E conclusão, né? Conclusão e FAQ. Ele fez uma conclusão e um FAQ. Já me deu aqui uma conclusão e me deu um FAQ com perguntas frequentes que pode, quem está procurando já por como criar um texto para SEO ali com aquelas palavras-chave, pode ser que procure também por isso e vai fazer esse texto ser achado, que é o que é o SEO e por que ele é importante, como escolher palavras-chave relevantes, o que são backlinks e por que eles são importantes, como melhorar a velocidade de carregamento da minha página. Olha só, tudo isso aqui são pesquisas frequentes relacionadas a SEO e ele já traz. Se fosse um artigo, qualquer outra coisa, ele também iria trazer e fazer essa estrutura, né? E ainda mais, se tu tiver o teu blog integrado com essa inteligência artificial, ela vai automaticamente postar aí no teu blog, tá bom? Então, com certeza, isso aqui é a maneira mais fácil para entender a estrutura. Tu já vai ter um texto com a estrutura certa que o Google gosta, que o algoritmo do Google gosta de ler para aprovar, por exemplo, um Google AdSense e tudo mais, sem contar que o teu usuário também vai gostar de ler esse tipo de estrutura, tá bom? Então, ele vai prender o teu usuário ali dentro. Vai estar sempre segundo os últimos requerimentos para ranquear um texto nas primeiras posições do Google, porque os desenvolvedores são especialistas em SEO, entendem quais são as novas, para onde que está indo, quais são as novas tendências e vai otimizar muito o teu tempo, porque em 3 minutos ele entrega um texto aí todo prontinho. Se tu quisesse colocar aqui para ele gerar 3 textos, 4 textos, 5 textos, 300 textos, ele iria fazer isso aí para ti de uma maneira super rápida e prática, tá? Se tu quiser testar o Journalist aí, melhor ferramenta aqui, melhor inteligência artificial para criar textos estruturados e ranquear na primeira posição do Google, o link tá aqui embaixo na descrição, vai lá e testa, que tu tem 3 artigos gratuitos, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas de SEO. Até mais!